Diz assim a palavra do Senhor, João 11:35. Jesus chorou. No 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amavam. E no 43, e tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Jesus chorou. Eis aí a grande perplexidade nossa diante do maior mistério da vida, que é a morte. Não é? Por mais que nós tenhamos aí, ou por mais que nós acreditamos ou lemos a palavra do Senhor, que nos dá segurança, ainda assim me parece que a morte, ela traz para nós um repleto espanto, deixa-nos atônitos. E quando eu vejo essa manifestação de sentimento de tristeza de Jesus, em que ele chorou, e depois os judeus olhando ali para Jesus, eles também manifestam outro sentimento que Jesus estava demonstrando e mostrando a eles, que ele o amava. Ou seja, aqui há dois sentimentos, não é? Um que é o de tristeza, representado pelo choro. O outro no qual os judeus observaram Jesus chorando e disseram, vede como ele amava aquele que morreu. Então eu gostaria nessa noite de fazer algumas reflexões a respeito aí nesses versículos, né? Porque se eu olhar o texto aqui, me parece ser bem claro. Nós temos a situação que Jesus chorou porque Lázaro havia morrido. E quando Lázaro morreu, Jesus não pôde estar ali com ele, porque ele estava fora. E aí alguém Maria mandaram um mensageiro dizendo, venha até nós, porque Lázaro, teu amigo, está doente. Mas ele não foi imediatamente. Ele esperou um pouco e Lázaro morreu. Após a morte de Lázaro, então Jesus vai até a cidade onde Lázaro havia sepultado. Então aqui nós temos realmente o fato de que Jesus amava Lázaro. E eu gostaria de falar algumas coisas a respeito da morte, primeiramente, né? Por que Jesus chorou e por que nós choramos diante da morte? E aí algumas reflexões que nós precisamos ter. Primeiro, nós choramos e Jesus chorou diante da morte, por quê? Porque a morte é real. Ora, isso me parece óbvio, né? Que a morte é real. Parece que eu estou falando algo assim, tão óbvio, porque todos nós sabemos que a morte é real. Sim, todos nós sabemos que a morte é real, mas parece que nem todos vivem ou entendem de fato que a morte é real. Por quê? Porque nós não temos, ou nós não pensamos de fato a respeito do fenômeno morte. E nem queremos. Fato é esse, ninguém vai sair daqui hoje à noite do culto e falar assim, hoje eu vou deitar na minha cama e vou refletir sobre a morte. Ninguém faz isso, óbvio, né? Não, nós não fazemos isso. Pelo contrário, nós nem queremos pensar a respeito da morte. E é nesse sentido que parece que nós nos esquecemos o quão real é a morte. Porque justamente nós não paramos para refletir sobre esse fenômeno. Então, quando acontece e nós paramos só para refletir sobre a morte e se dá conta que a morte é real, quando um ente querido ou uma pessoa muito próxima a nossa morre. Aí parece que nós temos aquele impacto. Aí parece que nós percebemos. Aí parece que acende uma luz dentro de nós e nós pegamos e falamos, nossa, essa pessoa que eu amava morreu. E aí nós entendemos que de fato a morte ela é real. Somente quando nós perdemos alguém que está muito próximo, que nós nos damos conta o quão real é a morte. Porque do contrário, o mundo, as pessoas estão vivendo aí as suas vidas e não param para pensar, para refletir em nenhum momento o que estão fazendo com as suas vidas. E como darão conta as suas vidas quando a morte vier, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite é o fato de que a morte, ela é
real. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite é que se a morte ela é real, obviamente a morte ela é inevitável. Ninguém nunca conseguiu vencer a morte. Quer dizer, sabemos que Jesus venceu, óbvio, né? Mas a morte ela é inevitável. Quando você lê ali a genealogia de Noé, uma coisa me chama muita atenção quando nós estudamos a genealogia de Noé. Temos lá os ascendentes dele, e fala que Afaxade, fala de Canaã, fala de Enos, fala de Matusalém, e ali a estrutura da genealogia é igual. Primeiro, se eu pego lá, por exemplo, Enos, fala que Enos teve filhos e filhas, e com tal idade teve o próximo da genealogia de Noé, mas no finalzinho da genealogia diz, e morreu. Todos têm essa estrutura ali na genealogia de Noé, com exceção Enoque, que foi trasladado, né? Os demais, o que acontece? Diz lá que teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Ou seja, a morte, ela sendo real, ela também é inevitável. Todos nós um dia encontraremos, ela vai se encontrar conosco. Não adianta tentarmos evitar. Não adianta colocar botox, que é enganar o corpo, não adianta... às vezes o meu médico fala assim, fui no cardiologista, o cardiologista falou assim, ó, você tem que andar para ficar melhor. Mas eu fui no ortopedista, falou, você não pode andar, você não pode correr, você não pode nadar, você não pode fazer nada, né? Eu falei assim, então eu tenho que morrer mesmo, né? Não tem jeito. Eu vou morrer, não vai ter jeito, não é? Então veja, o que ele quer ali, o que os médicos querem, é apenas fazer com que nós prolonguemos um pouco mais a nossa vida. Como aconteceu lá na genealogia, quando nós olhamos lá em Noé. Por maior que fosse a idade de Matusalém, e ele foi o homem mais velho que nós temos a notícia, que a palavra de Deus nos ensina, o fato é que ele não conseguiu evitar a morte, porque a morte foi lá e o encontrou. Então, veja, a morte, ela é inevitável. Um dia todos nós estaremos aí frente a frente com ela. Por isso nós choramos em relação à morte. Por isso eu penso que Jesus Cristo também chorou quando viu aqui a situação de Lázaro, porque ele sabe muito bem que, olhando apenas para o texto por enquanto, né, neste momento da mensagem, mas ele sabe muito, muito bem que há uma inevitabilidade em relação ao homem quanto à morte. Assim como as pessoas morrem, o amigo de Jesus Cristo, Lázaro, morreu também. Algo inevitável, não é? Então, a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a morte, ela é inevitável. A terceira coisa, por que nós choramos em relação à morte? Nós choramos em relação à morte porque ela não escolhe ninguém. Bons e ruins morrem, não é? Eu li recentemente, faz 2 semanas atrás, no G1, eu até, depois que eu li aquilo, eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. Eu e o pastor Carlos e o pastor Luciano vamos sentar, vamos escrever alguma coisa sobre isso, né? Mas, dei até o nome do livro já, viu, pastor? Eventos. Deus nos eventos, né? Mas o que acontece? O que eu li no G1? Um rapaz, um jovem, ele sofreu um acidente de moto. Sofreu um acidente de moto. Gravíssimo. Quebrou a tíbia e o perônio. Ficou 11 dias internado. No dia que ele for ter alta, o que aconteceu? Aumentou a pressão dele. Ele teve pressão alta. Então o médico pegou e segurou ele por mais um dia. Falou, olha, você está com pressão alta, então vou te liberar somente amanhã de manhã. Ok. Talvez pela ansiedade dele ter alta, né? O médico segurou ele porque subiu a pressão alta. Naquela noite, isso foi em Goiás. Naquela noite,
4 bandidos entraram no hospital e deram 29 tiros neles. Confundiram ele com um outro traficante. Quem era essa pessoa? Jovem. Quem era essa pessoa? Um moço, 19 anos. Quem era essa pessoa? Filho único. Quem era essa pessoa? Era filho de um casal de crentes. Quem era esse jovem? Um crente que tocava na orquestra da igreja. A mesma mãe que glorificou a Deus por ter livrado o filho dele do acidente, chorou ao enterrá-lo com 29 tiros, por causa de uma confusão que aconteceu. Então veja, a morte, ela não escolhe bons e ruins. Aí está. Não tem uma lista. A morte não tem uma lista dizendo, olha, essa pessoa é boa e eu vou deixar ela permanecer um pouquinho mais na terra. Ou essa pessoa é má e eu vou levar ela. Não existe essa lista em relação à morte. É simplesmente um fenômeno que ocorre com as pessoas. Aliás, o dia que eu sofri o acidente, que eu fiquei internado, um irmão em Cristo que é médico foi me visitar e ele me disse algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele falou assim, como é fácil morrer. Ele falou para mim. E eu todo quebrado e percebi como é fácil morrer mesmo. Então nós choramos, por quê? Porque a morte ela não escolhe, ela não tem uma lista para dizer, olha, essa pessoa é boa e eu vou deixar com que ela fique mais tempo sobre a terra. Ou essa pessoa é má, eu vou tirar ela antes da terra. Nós choramos a morte justamente por causa disso, porque para ela não existe critérios, né? Parece que esse fenômeno, morte, leva a qualquer um sem critério algum. Por isso nós choramos. Aliás, o próprio Renato Russo uma vez cantou dizendo que os mortos morrem cedo, os bons morrem cedo, né? Uma música do Renato Russo. E me parece que, de alguma forma, isso também é um pouco de verdade. Quarto, por que nós choramos em relação à morte? Porque a morte nos separa de nossos entes queridos. Esse é o fato, né? Nós sentimos a dor, o peso da separação quando nós precisamos enterrar um ente querido, né? Precisamos enterrar um pai, uma mãe. Às vezes ainda quando nós enterramos os nossos ascendentes, parece que nós entendemos melhor, porque é algo natural, parece algo ser mais natural. Entendemos que é algo como que a vida proporciona, porque o maior mistério, como eu disse, da vida é a própria morte. Mas o duro é quando nós enterramos filhos, duro é quando nós enterramos pessoas aí, entes queridos que nós um dia estamos com eles e por uma doença, um acidente fatal, qualquer coisa assim, somos obrigados a enterrar. Isso nos causa dor, isso nos causa indignidade, isso nos causa perplexidade. Por maior que eu seja crente ou não, tudo isso mexe conosco. Então, nós choramos porque a morte nos separa dos entes queridos. E finalmente nós choramos porque nós percebemos que isso é o fim de todos nós. São esses os motivos pelos quais nós choramos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que todos esses motivos listados aqui por mim, eu penso que foi aquilo que fez com que Jesus chorasse. Exatamente porque ele viu na figura desse seu amigo chamado Lázaro, tudo isso que eu listei. Por isso que ele chorou. Porque Jesus, acima de todos nós, sabia e sabe que a morte é inevitável, que a morte é real, que a morte ela leva qualquer um, ela não separa bons e ruins. Ele sabe que o quê? Que a morte separa dos nossos entes queridos. E ele viu principalmente aqui, por isso que ele chorou, eu penso, que ali, olhando para Lázaro, sabendo que Lázaro estava morto, é o fim de uma criação de alguém que ele mesmo criou, que foi o ser humano. Então eu percebo que, eu vejo que, por isso que Jesus chorou, esse é o sentimento de Cristo em relação à morte, à tristeza e à expressão de choro. Se o versículo ou o capítulo terminasse aqui, Jesus chorou, não tivesse a continuação, eu penso que todos nós
estaríamos sujeitos a este fenômeno sem esperança. Mas o fato é que a Bíblia continua. O fato é que a história continua. A história de Lázaro continua aqui. E ela continua quando Jesus, então, ele demonstra o seu amor por Lázaro, demonstra o seu amor pela criatura, demonstra o seu amor pelo ser humano. E aí, lá no versículo 43, ele diz assim: e tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. É aí que eu gostaria então de pontuar mais algumas coisas rapidamente. Primeiro, gostaria de dizer aos irmãos que, sob a ordem de Jesus, a morte entregará os seus mortos. Glória a Deus por isso. Porque sobre a autoridade de Jesus Cristo, todos aqueles que morreram, eles serão entregues diante de Cristo. Todos nós iremos comparecer diante do trono branco. Então aquela que nos traga, aquela que nos destrói, aquela que nos leva para debaixo da terra, esta mesmo será obrigada a nos entregar diante de Cristo. E eu vou falar uma coisa maravilhosa nesta noite, que todos nós já sabemos que sobre a ordem de Cristo, nós que somos salvos, a morte será obrigada a nos entregar todos nós diante de Cristo. Assim como, sob a ordem de Cristo, a morte não teve poder para segurar Lázaro dentro do túmulo. A morte não teve poder para segurar Lázaro ali onde ele estava enterrado. Sobre a ordem de Cristo, a morte entregará os seus mortos. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Por quê? Porque nós temos essa bendita esperança de que um dia nós seremos ressuscitados, como Cristo ressuscitou e como Cristo ressuscitou seu amigo Lázaro, como Cristo ressuscitou a viúva filha de Naim. Eu costumo brincar com a minha esposa, Canelita, né? E falo para ela o seguinte: se um dia, quando eu morrer, claro, se um dia eu vou morrer mesmo, óbvio, né? A não ser que Cristo nos arrebata antes. Mas eu gostaria que na minha lápide estivesse escrito aqui: jaz, mas não para sempre. Por quê? Porque essa é a nossa esperança, que sobre a ordem de Jesus Cristo, nós, os que morremos em Cristo, seremos entregues ao próprio Senhor Jesus Cristo, ao nosso Criador. Aquele que nos criou não nos abandonará no túmulo. Aquele que nos criou nos tirará do túmulo. E esta verdade, ela nós temos a palavra de Deus recheada com esta verdade, de que a morte, ela não tem poder sobre aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ela não tem poder. Então, sob a ordem de Jesus Cristo, a morte entregará os seus mortos. Sobre a ordem de Jesus Cristo, a vida será restaurada. E isso é óbvio, é uma lógica. Se a morte entregará todos nós sobre a ordem de Jesus Cristo, obviamente que ela está nos entregando, por quê? Porque a nossa vida, ela será restaurada, a nossa vida, ela será renovada, assim como aconteceu com Lázaro. Quando Jesus disse: sai para fora, a morte, o túmulo, entregou Lázaro para Jesus Cristo, entregou Lázaro de volta à sua família, mas a morte entregou por quê? Porque a vida de Lázaro foi restaurada sobre a ordem de Jesus Cristo. E é assim que vai acontecer conosco. Sobre a ordem de Jesus Cristo, eu e você, a nossa vida, o que vai acontecer? Ela será restaurada. Essa, novamente, é a nossa bendita esperança de saber que um dia, eu vou ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: sai para fora, e minha vida será restaurada. A tua vida será restaurada. Nós seremos renovados e renovados para sempre. Uma das coisas que eu mais gosto da palavra do Senhor, eu gosto de texto pequeno, né? Os irmãos já perceberam, né? É quando lá em Apocalipse, lá no capítulo 21, diz a palavra amém. Sabe o que significa essa palavra amém? É que tudo o que está escrito na palavra de Deus e todas as promessas de Deus, elas selam ali com este amém. E mais ainda, esse amém, eu estive pesquisando alguma coisa a respeito desse amém, é que ao selar todas essas coisas, Deus nos
da certeza que nunca mais, jamais passaremos por aquilo que um dia passamos, por uma queda. Foi selada de tal maneira a palavra de Deus que jamais passaremos de novo por uma queda, né? Já pensou, pastor Carlos, né? Você vai para o céu e de repente alguém faz uma besteira lá, pronto, está todo mundo enrascado de novo. Já pensou? Não dá. Pois é isso que significa aquele amém. Então, essa é a nossa bendita esperança, que nós seremos o quê? A vida nossa será restaurada para nunca mais passarmos pela morte, para nunca mais experimentarmos a dor da separação, para nunca mais experimentarmos a dor de ver um ente querido. Não, isso nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque nós estaremos no céu adorando o Cordeiro de Deus, o autor da vida, o Criador dos céus e da terra. Nós estaremos com Ele lá para sempre. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, né? Para mim já basta estar no céu. Se estiver no céu só para ficar dizendo louvado seja o Senhor por toda a eternidade, para mim já será um prazer, né? Não preciso nem andar nas ruas como diz, às vezes, né, nós perdemos a visão do céu, né? E eu gosto quando eu leio lá em Apocalipse que fala ruas de ouro, mar de cristal, né? E às vezes eu penso, puxa, eu gostaria de andar junto com Elias nessas ruas de ouro lá, na carruagem dele, né? Enfim, né? Então a gente fica pensando coisas, mas meus irmãos, só eu estar ali nos céus, porque minha vida foi restaurada, dizendo louvado seja o Senhor, dizendo que eu possa passar toda a eternidade dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Já valeu a pena, já vale a pena, já vale a pena. Eu não sei o que vai acontecer lá no céu, eu não sei se nós vamos ter que trabalhar, eu não sei o que nós faremos, mas uma coisa eu quero fazer é passar toda a eternidade louvando o autor e consumador da minha fé, louvando o autor e consumador daquele que me restaurou a minha vida para a salvação. Para mim já basta isso, não precisa absolutamente mais nada. Então, quando nós, sobre a ordem de Jesus Cristo, o que vai acontecer? A vida, ela será restaurada. Esta é a minha esperança, essa é a sua esperança. Nós não precisamos ter medo desse fenômeno morte. Claro que nós não vamos desafiar a morte, não devemos tentar ao Senhor, né? Ninguém vai sair daqui, subir lá o Morro da Rocinha e falar assim, ó, tem homem aí? Né? Você vai ver só o que Deus vai fazer com você. Você vai apertar a mão do Senhor Jesus Cristo antes, né? Ninguém vai desafiar a morte, ninguém! Mas uma coisa é certa, eu e você temos a esperança no Senhor. A morte não é o fim, não é, né? E para terminar, sobre a ordem de Jesus, nós temos a esperança, aquilo que eu já falei, né? A esperança do quê? A esperança de uma nova vida. A esperança do quê? De que o nosso corpo será restaurado. A esperança do quê? A esperança de que um dia veremos os nossos entes queridos, que assim como eu e você foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nós os encontraremos lá, né? Não precisamos saber se vamos reconhecer uns aos outros, eu não me preocupo com isso, mas eu tenho certeza, né? E aí eu vou usar o exemplo da mãe da minha esposa. Eu tenho certeza que um dia eu a encontrarei lá no céu, porque aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu sei que ela era uma mulher de Deus. Então, eu a encontrarei lá. E essa é a minha esperança. Essa é a esperança da minha esposa. Assim como essa é a esperança de todos aqueles que perderam entes queridos que estão ali. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos ressuscitará e ressuscitará para a vida eterna. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito.